Sejam bem-vindos. Mais uma live, mais um pouquinho de conhecimento. E hoje vamos receber o doutor da Química, né? O Altair, ele vai tá explicando algumas coisas pra gente. A gente vê que tem muita dúvida nessa área de química, composição. Então, graças a Deus surgiu alguém para tirar um pouco das nossas dúvidas. Surgiu alguém para nos ajudar, que tem um olhar diferenciado para todas essas questões. Então eu quero agradecer bastante ele ter aceitado o convite. Depois no final a Chuchu vai falar como que a gente entrou em contato com ele. Olá, moça! Oi! Aqui é dose dupla. É Uma isso. live de 3. Eu vim só para agradecer mesmo, né? A Chuchu que vai fazer, ela já separou as perguntas. Eu Chuchu? sou a Mileide do Jamie, eu sou a mãe da Chuchu. E é Chuchu mesmo, porque todo mundo já chama de Chuchu, então não tem outro nome. A gente tem, né, Chuchu? Ninguém conhece ela, é Chuchu mesmo. Então eu quero agradecer bastante, né, o seu trabalho, tudo que você tem feito pelas New Designers, porque não tem sido, eu tenho visto não só como algo assim, esclarecimento, mas eu tenho visto que tem agregado também mais qualidade, mais credibilidade no nosso trabalho. Porque como era uma coisa muito... Tinham poucas new designers, né? E agora tá vindo um monte, e acaba ficando aquele conhecimento desenfreado, fazer por fazer. Então é muito bacana isso, que hoje as meninas podem ter mais credibilidade, acaba falando com as suas clientes de uma maneira bem interessante. Então, de verdade, quero agradecer. Depois a Chuchu vai falar aí direitinho, vai ter tudo separado. Pensa na menina que estuda, olha isso. Meu Tem Deus! aqui, tem aqui também. Então, muito obrigada mesmo, tá? Vou deixar Eu que vocês aí agradeço o iniciar a convite, live e agradeço boa aula. vocês terem entrado em contato comigo. Agradeço você, Chuchu, também, que conversa comigo direto, né? E agradecer as meninas que estão aí sempre presentes, sempre ouvindo o que eu tenho a falar. Repito sempre que não são coisas da minha cabeça, são coisas, sim, que eu passo para vocês da minha experiência, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu desenvolvi, daquilo que eu aprendi, né? E ainda estou em constante atualização, estou sempre estudando também, para poder agregar mais valor para vocês e sempre entrando em contato com vocês para entender qual que é o ponto de vista de vocês das coisas, né? Porque em química, quando a gente trabalha entre meios de profissionais de química, as coisas são sempre muito engessadas, por incrível que pareça. E quando a gente começa a olhar com uma outra visão, que é a visão de vocês, que é não sei quase nada de química, e como falar isso para vocês, sendo que é importante, a gente começa a... Eu achei isso gratificante, porque a gente se obriga a se desenvolver mais, a crescer mais intelectualmente também. Sim, com certeza. Eu vou pedir para você se apresentar, né, para as meninas, para quem não te conhece, para a gente já seguir a live. Vou colocando, enquanto isso, o tema aqui nos comentários. Tá. Bom, meu nome é Altair Rotz, eu sou farmacêutico há mais de 8 anos, trabalho desde a minha formação na faculdade com indústria de medicamento e indústria de cosméticas. Depois que eu me profissionalizei, depois que eu saí da faculdade, me formei, toda a minha experiência em cima de desenvolvimento de produtos cosméticos e metade dessa experiência é trabalhando em empresas com géis de unha, né? Já desenvolvi alguns produtos, a gente já desenvolveu alguns protótipos de géis, e já testou muita coisa, a gente já estudou muito e toda a experiência que eu venho aqui, como eu acabei de falar, passar para vocês não é de teoria, não é uma coisa que eu li nos livros, e sim uma coisa que eu vivi e pratiquei. E acho que é uma das formas mais seguras de passar conhecimento para vocês, é alinhando a teoria com a prática de verdade. Bacana. Só um minutinho que eu tô tentando fixar o comentário. Me vi perdido nesse mundo das unhas, né? Meio que obrigado, porque a última vez que eu estava meio afastado, assim, dos holofotes, e aí me convidaram para fazer uma palestra rápida de 1 hora, menos de 1 hora,
até que é Luminato aqui do sul de Santa Catarina, que é uma das referências aqui do estado. E as meninas gostaram bastante. E uma das meninas que gostaram é a Lilian Vieira, que é de Belo Horizonte, mas ela também veio para dar um curso. E foi, acho que, uma das minhas maiores incentivadoras a divulgar e passar conhecimento de qualidade para vocês. Com certeza. Sempre vou agradecer as duas. Tá. Então, eu separei aqui algumas perguntas, né? Eu tenho dúvida e algumas meninas também. Assim que eu estava fazendo live com você, que eu ia fazer, né? Já me mandaram um monte de perguntas, então eu selecionei algumas. E a primeira delas, básico. Você fixa o comentário, bebê. Peraí. Me fala todas as perguntas e a gente tenta colocar isso em uma ordem que talvez seja mais didática. E só dá um passador, vai. Assim, bem resumão do que você está preparando para mim. Beleza. Eu vou perguntar já duas juntas. Que é assim. Pergunta toda. Qual dos dois sistemas é mais seguro para não criar fungos e qual é mais seguro para não criar alergia? Tá, beleza. Manda as outras. Vamos falar todas e aí a gente tenta organizar. E aí, aí a gente vai lembrando delas e vai falando em ordem. Tem outra também assim. Se pasta acrílica, fashion gel, poligel são as mesmas coisas. Foi uma das perguntas das meninas. Se os géis são realmente derivados de acrílico em gel ou gel para moldar dentes falsos. Se o gel vem desses, são derivados desses. Vai, ok. E se aqueles géis com cálcio, né? Se a unha realmente absorve esse cálcio ou é só um componente e não interfere em nada na unha? Tá, essa daí eu não vou te responder. Essa daí eu tenho um combinado de responder a primeira vez para a Lilian. E aí a gente ainda não teve a live para falar, então essa daí eu meio que prometi para ela só falar com ela a primeira vez. Depois que eu falar, eu falo para todo mundo. Então tá, então vamos lá. Vamos matar essas perguntas. Repete lá as primeiras lá que a gente agora já pode. Acho que já tá. Não tem uma necessidade de ter ordem. Vamos, vai, pode fazer. Tá. Qual dos sistemas é mais seguro para não desenvolver alergia? Então, é que as meninas perguntam bastante. Legal, então vamos falar sobre alergia antes de falar de produto, tá? Vou só ajeitar aqui a luz. Vamos lá. Para eu não ficar tão feio no vídeo. Ok. Alergia, né? Alergia normalmente é o seguinte: existem dois tipos de alergia que vocês vão reparar muito. A alergia que a pessoa já tem uma predisposição ou já tem contatos prévios com um produto, igual camarão, amendoim, alguns pós, aí deixa a pessoa com rinite alérgica, né? Então ela entra em contato e já desenvolve um problema, principalmente de muita coceira, vermelhidão, pode dar fechamento de glote aqui é a garganta, então a pessoa fica com dificuldade de respirar, né? E existe também um tipo que é a dermatite de contato alérgica. A dermatite de contato alérgica é um tipo de alergia, é um tipo de irritação que vai acontecer com várias exposições a algo, tá? E vai ser, como é dermatite, vai ser na pele. A reação, na maioria das vezes, é local, tá? E aí, como é que acontece esse tipo de dermatite de contato alérgica no mundo nails? Algumas matérias-primas, e principalmente as de géis e a dos acrílicos, né? As matérias-primas para extensão, para o alongamento de unhas, quase todas são corrosivas, irritativas ou sensibilizantes. E aí, elas em estado de matéria-prima, elas antes de endurecer, antes de polimerizar, possuem todos esses defeitos. Só que esses defeitos são em cima de análises em cima da pele. Quando você utiliza esses produtos em cima da unha, não há problema algum, tá? Porque a unha é uma barreira muito forte, ela é resistente, ela vai evitar com que esses produtos consigam penetrar e atravessar ela e tocar o leito, né, da unha.
Então, quando você aplica todos os produtos na unha, ele é seguro. Quando você já começa a utilizar, tocar na cutícula, tocar na pele da cliente, tocar na sua mão, normalmente nail design vem do antigo costume da manicure de pintar a unha e limpar o palito, o pincel no canto da mão. Ficar tendo esses contatos vai gerar a longo prazo e a médio prazo dermatite de contato. E aí é o seguinte, deu na sua cliente, você perdeu uma cliente, beleza, ok, show. Que é R$ 120, 80, R$ 200 que você cobra para você. Você troca arruma mais cliente. Sem você perdeu uma profissão. Então isso daí fica muito complicado. Uma outra forma também que aí a gente fala, que evita tocar na cutícula, os produtos, é também na hora de você fazer a manutenção. Quando vai fazer a manutenção, você não tem que tirar o ponto de tensão, você não tem que diminuir o tamanho da unha. Todo aquele pó gerado, seja do acrílico ou seja do gel, também entra em contato com a sua mão, com a mão da sua cliente e também vai gerar novas exposições. Lembrando que quando o gel está completamente polimerizado, ele está na sua máxima possibilidade de se polimerizar, o polímero não gera reação química na pele, ele é muito seguro. Mas a matéria-prima dele, o antecessor dele, é tóxico, né? Pode ser irritativo, pode ser corrosivo e pode ser sensibilizante. O sensibilizante vai que gerar as dermatites de contato. O corrosivo vai ferir a pele, né? O irritante vai irritar, realmente vai gerar uma vermelhidão ali na pele, tá? E aí qual que é o melhor, Altair? O acrílico ou o gel para fazer isso? Isso eu acho, só para você ter ideia, os dois muito seguros, desde que você trabalhe muito bem. No acrílico, você tem que saber a dosagem certa de líquido e de pó. Pode falar. Eu vou pedir para você repetir a última frase, que deu uma travada e não deu para entender muito bem o que você falou. E qual que foi a frase? Que você estava falando assim, e isso tem N, e aí parou de... Tá. Em relação a acrílico e gel, qual que é o mais seguro? Tem N respostas, porque existem N profissionais. Então, cada uma tem um jeitinho de trabalhar diferente, né? E aí você tem resultados diferentes e possibilidades diferentes. Eu acho o acrílico muito seguro, desde que você consiga adequar a quantidade de pó e de líquido para poder você conseguir ter uma estrutura final firme e polimerizada. Se você exagerar muito no líquido, ele vai demorar a polimerizar. Se você também colocar pouco, ele não vai conseguir chegar no estado final dele de polimerização. Então, sabe, aí existe N possibilidades. Sendo que eu acho ainda que quando você trabalha entre acrílico e gel, eu acho que o gel ainda é mais seguro por causa de controle de produto, né? Porque se você errar na mão do líquido, do monômero, vai tocar na cutícula, vai tocar na pele. Quando a gente fala só de gel, o gel tem um grande problema. Por quê? Você precisa da cabine para que ele polimerize. O acrílico, ele vai polimerizando sozinho, desde que você colocou lá a quantidade certa entre um e outro. E aí também é importante que você não misture marcas entre pó e o monômero, né? Continue com a mesma marca e obedeça a orientação dele. Quando a gente fala de gel, se tem um agravante porque a gente precisa colocar na cabine, e essa cabine tem que ser testada antes, você tem que calcular mais ou menos o quanto que ela pode, por quanto tempo ela pode polimerizar esse gel, e a quantidade que você vai colocar ali na unha, tá? Camadas muito grossas, Chuchu, mais que 2 milímetros, elas ajudam a impedir com que a luz ultravioleta, né, a energia ultravioleta, consiga atingir toda aquela camada de gel que está ali abaixo. Então, você sempre tem que trabalhar com camadas muito finas, né? De preferência menores que 1 milímetro, no máximo 2 milímetros ali, e sempre colocando na cabine. Sempre colocando na cabine. Para quê? Você consiga ao máximo polimerizar aquele gel, e aí, quando a sua cliente voltar para manutenção, você trabalhe com um produto que esteja totalmente polimerizado e seco. Uma das possibilidades que eu estava até discutindo alguns dias atrás com a Li,
Ali é aqui, acho que se eu não me engano, de Maringá, no Paraná. E a gente estava conversando e ela até falou algo a respeito sobre as brocas. Quando você vai fazer a manutenção e começa a lixar, e aí vem aquele aspecto borrachoide do gel ou do acrílico, mais isso você vai encontrar no gel. Tá sujando muita cerâmica, tá sujando muita broca, e você não tá fazendo aquele esforço, né? Porque se você fizer muito esforço, você vai gerar um superaquecimento e não tem gel que emborrache. Todo gel vai emborrachar se você fizer muito aquecimento. Mas se você estiver só passando ali e aquele gel estiver agarrando na broca, estiver fazendo aquela liguinha, muito provável que o seu gel não chegou no estado final de polimerização e você está trabalhando com uma mistura de polímero e de monômeros ali ainda. E aquilo ali, tocando na pele, vai tocar, tanto na sua como na sua cliente, vai gerar reação de sensibilização. Tá? Uhum. Então, isso vai depender muito. Pode falar. Uma pergunta dentro disso que você acabou de falar. A broca está suja, além de ela acabar tendo esse contato com a pele e dar uma possível alergia, a broca suja pode dar interferência no alongamento em relação à queda? Mas aí você vai estar usando a broca em que momento? Porque se você tiver para desbastar, a única interferência que ela vai ter é se ela deixar a película em cima, você vai tirar com a escovinha ou com o pincel. Sim. Então aí, nesse caso, ela não vai dar uma interferência. Isso se a gente estiver falando de manutenção. Entendi. Então, não limpe as broquinhas para não ter nenhum problema com isso. E se estiver dando resíduo, está acontecendo algum problema com você, ou seja, na quantidade de gel que você está colocando, que está sendo em excesso, está colocando pouco tempo na cabine, ou você está colocando pouco gel, mas está colocando menos ainda tempo na cabine. Então, você precisa dar uma calculada nisso, você tem que saber. Primeiro, dosar. Nunca mais que 2 milímetros de altura em cada camada, tem que ser camadas bem finas. Não exagere em ponto de tensão. Vai fazendo ponto de tensão de pouco em pouco, entendeu? Porque senão, aquele produto ali no centro, aquele gel não vai polimerizar direito e você vai ter um problema. Só que a questão é, esse problema não é imediato, porque às vezes se fosse imediato, todo mundo ficava esperto. Esse problema é a longo prazo. Às vezes a merdinha que você faz hoje, a merdinha que você fez ontem, a merdinha que você vai fazer amanhã, vai se repercutir só daqui a 6, 8, 1 ano, sabe? Meses a 1 ano. E aí já era. Chegou nesse tempo. Então, sabe aquelas questões de é melhor prevenir do que remediar? Porque depois que você pegou, não tem luva que você coloque na sua mão, não tem 2 luvas, não tem trabalhar à distância, não tem. Você vai ter um grande problema. Sim. Uma pergunta que eu achei bem interessante, e conforme o tempo, você vê que para fazer essa live eu dei uma estudada, dei uma pesquisada, mas nem tudo que você lê na internet você pode acreditar, né? Então, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui que eu tava lendo, né? Lendo até uma apostila antiga, e aí eu vi essa maravilha aqui, ó, chamada pó condense. E eu queria saber que as meninas falam que se você adicionar o gel, ele vai dar uma maior viscosidade. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Se realmente pode, não pode, interfere na durabilidade, não, ou Tá. o que você acha sobre isso? Vamos lá. Qual que é a diferença de um gel contro para um gel autonivelante? Você sabe? Sei. Então me conta. A diferença primeiro é a viscosidade e mesmo a química, né? Oi? Não entendi. Repete? A maior diferença entre eles realmente são a viscosidade. A maior diferença. Então, ok. E o que faz essa viscosidade aumentar ou diminuir? Não sei. Pois é. Então vamos falar. Quando a gente trabalha com produtos de tamanho pequeno, normalmente você tem produtos mais fluidos, mais líquidos. Quando a gente trabalha com produtos de tamanho maiores, a gente tem algo mais consistentes, produtos mais consistentes, mais viscosos, tá? É a mesma coisa quando a gente trabalha com gel também. Quando a gente tem muito monômeros, né, tamanho pequenininho,
você tem produtos mais líquidos, e é por isso também que o monômero, ele é líquido, né? Do sistema acrílico e gel. Acrílico, pó e líquido, né? Quando você também fala sobre os primers, os adesivadores também são monômeros. Não é o mesmo monômero do sistema pó e líquido do acrílico, mas são monômeros, tá? E eles são que aspecto? Líquido. Quando a gente já vai para o gel, o gel tem os monômeros também, mas ele também tem oligômeros e polímeros já ali dentro. Oligômeros são uniões dos monômeros, só que em tamanho de 100 a 1000, sabe? Então, 100 monômeros, 200 monômeros ligadinhos, 300 monômeros ligadinhos, 1000 monômeros ligadinhos, formam um oligômero. Os polímeros já são a partir disso, né? 2000, 3000, 1500, você já considera um polímero. Então, você precisa de 1500 monômeros ligadinhos um no outro para você ter um polímero. Você ter 2000 monômeros um ligadinho no outro para você ter um outro polímero de 2000 unidades, né? E aí você pode tanto ter, no final, um polímero, um oligômero de 500 unidades de monômero ligado a outro de 1000, aí você vai ter no final um polímero de 1500, né? E quanto maior essa cadeia, mais viscoso vai ser o produto. Então, a diferença básica entre um gel autonivelante e um gel contro é que no gel contro, essas moléculas já estão em tamanho grande. E ou já estão em tamanho grande, ou eu tenho mais moléculas de tamanho grande do que moléculas de tamanho pequeno. No autonivelante, eu já tenho mais moléculas de tamanho pequeno do que moléculas de tamanho grande. Tá? Quando você adiciona o pó do acrílico ali no gel, você já está botando polímeros, moléculas de tamanho grande, em um sistema que tem já a sua básica, um equilíbrio entre monômeros e polímeros. Então, se você bota mais polímeros, mais coisas grandes ali dentro, o produto tende a engrossar. Só que esse sistema não foi desenvolvido para ser misturado com outro tipo de sistema, principalmente algo tão diferente, né? O pó do acrílico, ele não é só pó acrílico. O pó do acrílico tem um catalisador químico ali dentro que precisa de um outro par para reagir, né? Então, você não tem como prever o que realmente está acontecendo ali e que tipos de moléculas que você vai gerar no final, quais são os polímeros finais que vão gerar, ou se esses polímeros vão interagir mesmo, né? A gente não sabe se esse pó vai interagir com o gel ou se ele só vai ficar ali parado dando consistência. Tá? Então, eu não indico sistema acrigel, eu não indico misturar acrílico, pó acrílico com gel já misturado, porque tem o acrigel que parece que você faz a camada de gel, depois você joga um pó, aí depois você joga outra camada de gel, né? Mais ou menos isso o acrigel, né? E também existe essa outra questão de você colocar o pó dentro do gel. Então, é uma coisa que é um tiro no escuro que a gente não sabe. Do mesmo jeito que a gente não sabe de muitas coisas na química e que a gente só vai ver daqui a 5, 6 anos os problemas que isso vai dar, tá? Igual a cabine. A cabine, a gente sabe com certeza que a cabine UV, que é das lâmpadas fluorescentes, elas raramente vão te dar problema de saúde. Mas as LEDs, que tem uma alta concentração de energia, é tudo muito novo. Existem estudos que mostram que ela não é tão ruim, mas ela é ruim. Existem outros que mostram que ela é ruim, mas aí ela não fica tão ruim, porque a sua cliente vai uma vez no mês, uma vez a cada 20 dias, então aquela exposição do UV que o LED está emanando ali não chega a ser tão perigoso. Mas e você que é nail design que vive testando produto na sua unha? Como é que é? Porque esses testes são baseados em cima de clientes. Mas em cima da profissional, que está todo dia quase, ou pelo menos uma vez por semana, botando a mãozinha ali dentro da cabine. Eu conheço nail design que está todo dia quase testando. E aí? Como é que faz? Né? Então, a gente tem que ter uma conscientização daquilo que a gente está fazendo. Eu não indico porque é um tiro no escuro você misturar. Mas, logicamente, você colocando um produto daquele para misturar no gel, é claro que vai dar consistência e vai dar uma maior resistência.
Só que a gente não sabe se aquele produto está interagindo para dar resistência ou se ele só está ali como aspecto físico para dar resistência. Porque uma coisa que você pode fazer para substituir isso é adicionar pó de vidro ou pó de fibra de vidro, se você quer dar consistência no produto. Aí esse é muito menos perigoso em termos de alergia do que uma mistura de acrigel, sabe? Não acrigel assim da capa, mas sim de você colocar o pó em cima, no meio do gel. Entendi. E aí você tem outros problemas também. O pó do vidro, o vidro é problemático se você respirar. Então, neném, usa máscara. Sua cliente também tem que estar usando máscara, tá? Então você tem que ter essa conscientização. Ou se você colocar o pó da fibra lá, ou o pó de vidro, dentro do produto, e ele sedimentar, ele cair, você vê que ele fez uma película embaixo, ele caiu, então quer dizer que você botou demais. Então provavelmente você vai ter um descolamento. Boa. Entendi. Ótimo, porque as meninas vão fazendo essas misturinhas e realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tiro E no eu gosto escuro. muito, porque então, meninas, se for fazer misturinha, faz com pó de fibra do que com pó condense ou com acrílico, que é mais indicado, né? Digamos assim. A gente tem mais. Aí a gente tem vários problemas envolvidos e várias soluções. No pó de acrílico, a gente não sabe se com o gel vai se formar ou se ele vai interagir tão bem que no momento das manutenções aquele pó não possa te gerar uma alergia. No pó de fibra ou no pó de vidro, vai se gerar um problema, que é se você for cheirar aquilo, se aquilo entrar no seu pulmão. Então, você tem que sempre ter noção daquilo que você está fazendo. Vou misturar o pó de acrílico com gel, então eu preciso ter precauções. Vou misturar o pó de vidro ou o pó da fibra, tem que ter outros tipos de precauções. Você tem que pensar inteligente. Se for fazer as coisas por fazer, aí é ladeira abaixo, sem freio. Entendi. Uma pergunta que também apareceu bastante no meu direct foi assim: se pasta acrílica, poligel, fashion gel, são tudo a mesma coisa, todos têm a mesma composição. Sim e não. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pronto, é que eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Todos são basicamente feitos pelos mesmos ingredientes. Não ingredientes, mas tipos de ingredientes. Todos vão ter monômeros, todos vão ter oligômeros, todos vão ter polímeros e todos vão ter catalisadores. Né? E no caso dos géis, das pastas, do poligel, todos são fotopolimerizadores, né? Ou fotocatalisadores. Então eles precisam da energia da energia UV para poder polimerizar. Mas aí o que vai acontecer? Cada um tem uma aplicação distinta. Então, numa pasta acrílica, eu preciso que ela seja mais durinha e moldável. Então, eu vou colocar ali polímeros, né? Substâncias de tamanhos maiores para ela ganhar uma consistência, mas eu não quero que ela seja uma consistência que seja igual do poligel, né? Eu quero manipular ela, eu quero amassar ela, então eu vou adicionar um silicone para dar uma maleabilidade, eu vou adicionar alguns outros polímeros, quase pedrinha, para gerar uma consistência mais durinha, entendeu? Muito próximo do acrílico do pó, sabe? Do sistema acrílico. Então, todos são basicamente a mesma origem, mas cada um você vai escolher o tipo de matéria-prima que melhor vai se adequar ao seu produto. Igual, qual que é a diferença entre um gel hard e um gel soap coffee? Basicamente, eles têm as mesmas matérias-primas, só que o gel hard, eu tenho monômeros que vão fazer mais reticulação do que no gel soap coffee. Se eu tenho mais reticulação, eu tenho mais polímeros agarrados um no outro, fazendo uma trama resistente, então a acetona não consegue abrir. Já no soap coffee, não. Eu tenho os polímeros um do lado do outro, mas eles não têm essa ligação entre um e outro, trancando a malha. Então, eles estão ali meio que molezinhos. Então, aparentemente, visualmente rígidos, mas para um sistema de solvente, eles são
apenas vizinhos, eles estão ali apenas um do lado do outro. E aí você tem aquele craquelamento quando você coloca acetona entre eles, sabe? Não sei se eu te ajudei na resposta. Foi útil? Sim e não. Mas ajudou sim, com certeza. Conhecimento é sempre bom, né? Então, é sempre válido. Uma pergunta, agora eu quero fazer tipo um verdadeiro ou falso. Eu falo uma afirmação e aí Vai, você Jesus. fala ela é verdadeira ou falsa, tá? Então vamos Vamos lá. lá. Quer me ver no fogo, né? Na fogueira. O acrílico é composto de metilmetraquilato? Então, sim e não. Isso não é. Isso é trapacear no jogo. Porque, ó, eu sempre falo que a maioria das respostas são respostas em que você. A maioria das perguntas tem respostas com depende, né? Olha só. O acrílico, o pó do acrílico, ele vem sim do metilmetacrilato, mas ele não é um metilmetacrilato. Ele é um pó condensado, é um pó polimerizado já pronto, né? Com o metilmetacrilato, ou às vezes com etilmetacrilato, ou até outros monômeros. E aí lembra que eu falei? Quando você mistura quando você polimeriza o monômero, quando você transforma ele em várias cadeias grandes, eles tendem a reagir muito menos com a pele e não são tóxicos. Então, o metilmetacrilato, ele é irritante, ele é corrosivo à pele, só que os polímeros dele não são irritantes nem corrosivos à pele. Então, o acrílico tem metilmetacrilato? Já teve. Foi polimerizado e se transformou em pó. Já o monômero, já nem, tipo, só se você quiser muito usar o metilmetacrilato para ser o seu monômero, que aí você vai lá numa loja de dentista para comprar e tudo. Mas o normal é ele ter o etilmetacrilato. Entendi. Sim ou não? Te ajudei? Sim? Não? Vamos lá, outro verdadeiro ou falso? Vamos ver se eu respondo com Outro depende. verdadeiro ou falso? Os géis são realmente derivados de acrílico em gel ou gel para moldar dentes falsos? Tá. O que é acrílico em gel? Como assim? Não entendi. Eu não sei o que é isso, acrílico em gel. O acrílico em gel é como se for, é tipo uma massinha que eles usam para dente também. Ah, tá. Olha só. Sim e não. Já ouvi falar muito que os produtos de unha em gel são matérias-primas que vêm os resíduos das matérias-primas que você fabrica para o sistema odontológico, que é o lixo da fábrica que produz para a odontologia e o que sobra, o resto, se transforma em material para... Não, as matérias-primas vêm do mesmo sistema, vêm da mesma fábrica. Alguns têm um grau de pureza maior do que outros, mas isso em qualquer lugar do mundo isso existe, tá? Não se vem a ideia principal veio dessa questão de dente, veio dessa questão do acrílico dos dentes. Tem muita coisa que a gente desenvolveu em cima disso, mas hoje em dia ela está muito mais envolvida com a tecnologia da tinta do que dos próprios dentistas. Tá? Então, tipo, algumas matérias, igual no acrílico. O acrílico, o sistema pó e líquido, veio do dentista, de fato. Entendeu? Já o gel, ele às vezes é muito mais parecido com o sistema da tinta polimérica, que seca através do UV, porque não sei se você já viu, mas tem tintas que você utiliza com UV. Ele é muito mais parecido com a tinta. Né? O gel veio para tentar trazer uma tecnologia nova e diferenciada, porque você é muito novinho, não deve ter ouvido falar, mas quando o gel entrou no mercado, né, se condenaram muito a utilização do pó acrílico, do acrílico, né? Que a gente tende a o quê? Tudo que é novo, tem alta tecnologia, é melhor do que o antigo. E não é bem isso. Né? Eu ainda prefiro muito mais as coisas antigas, que eu tenho certeza que te traz segurança, do que as coisas novas que a gente não tem nenhum dado para saber se vai dar problema ou não. Né? O antigo já está aí, quem morreu já morreu por isso, quem não morreu está vivo ainda. Sim.
E por isso que eu tô fazendo essas perguntas, batendo nessa tecla, porque realmente a gente, ainda mais que tudo é novo, a gente nunca sabe o que é verdade, o que é falso, e tudo você me responde com sim e não. Mas eu aceito isso, né? Então vamos pro próximo, verdadeiro ou falso. É, o importante na vida é a gente ter um equilíbrio, Chuchu. A gente tem que ter Tá um bom. equilíbrio. Essa é boa. É verdade que a unha tem uma estrutura porosa que permite troca de umidade e fica super hidratada. E quando coberta por muito tempo, fica ressecada e quebradiça. Nessa afirmação, não fala que a unha respira, porque isso todo mundo sabe que é mito. Mas se realmente essa troca de umidade influencia ela ficar quebradiça e ressecada, é verdade ou falsa essa afirmação? A questão dela estar ressecada e quebradiça, ela está muito mais envolvida com a presença de óleo do que a da própria umidade, Uhum. tá? Então, quando você quer tratar mais unhas que estão quebradiças, você adiciona no tratamento mais oleosidade, você adiciona produtos que vão trazer uma carga oleosa melhor para essa unha ganhar flexibilidade, e ela ganha flexibilidade, ela deixa de ser quebradiça, tá? Aí a questão é o seguinte, a unha, ela é muito parecida com o cabelo, ela é formada de queratina, não é o mesmo tipo de queratina, mas é uma queratina, e ela também tem a mesma questão, de ter uma raiz onde as células mortas vão expulsando a queratina e aquilo ali vai crescendo, na unha aqui é a mesma coisa, aquilo ali vai crescendo. São produtos mortos, tá? Como produtos mortos, elas não têm uma alta recuperação. Alguma coisa precisa recuperar ela. Seja a oleosidade ao redor da pele, que vai ali nutrir ela, que vai dar um aspecto mais flexível, um aspecto mais forte para ela, ou seja você adicionando coisas. Quando a gente fala sobre alongamento de unhas, a gente precisa trabalhar com unhas já naturalmente saudáveis, né? Que não tenha infecções de fungo, de bactérias, e que não esteja danificada fisicamente. Se a unha não está danificada fisicamente, nem tem nenhum problema microbiológico, você vai colocar a sua capa ali em cima. Aquela unha que está ali embaixo, ela já perde um pouco da função dela de necessitar tratamentos. Porque você bloqueou ela e você já está dando uma resistência e força natural. E quando você vai tirar esse alongamento, e na minha visão, tirar alongamento por tirar alongamento é a pior merda que uma nail design pode fazer. Tá tirando para quê? Ah, não, para dar um tempinho sem, que a gente vai fazer um tratamento na unha e depois a gente põe. Tá, esse tratamento da unha só vai ser enquanto a unha estiver ali no leito. Porque se ela cresceu e você cortou, o tratamento que você fez não ficou para a unha que está para vir, sabe? A unha que está para vir, ela vai melhorar, ela vai ficar mais resistente, ela vai ficar mais flexível, ela vai ficar isso, aquilo, através da sua nutrição, através dos nutrientes que você põe para o seu corpo, e isso sobra para uma construção melhor em um cabelo, sobra para uma construção melhor em uma unha. Tá? Então, tipo, se você está com uma unha intacta, visivelmente bonita, mas ela é um pouco inflexível, tudo bem, mas ela está inteira e ela não tem problema microbiológico, bota alongamento ali. O alongamento não vai danificar a unha, vai danificar a retirada do alongamento mal feito. Então, quer tirar o alongamento? Tira de pouquinho em pouquinho. Desbasta ela, corta, manda a cliente voltar daqui a um pouco para a gente tirar mais o restante. Entendeu? Porque é nesse momento da retirada que você vai ter a danificação. E não por ter um alongamento em cima da unha. Entendo. Tudo tem que ser feito com segurança, né? Até mesmo a remoção. Interessante. Sim. Outro verdadeiro ou falso. Pó acrílico é proveniente do líquido acrílico? Isso, tipo, hoje em dia o líquido acrílico é de etilmetacrilato. Então, no pó acrílico, às vezes, existe uma mistura de metilmetacrilato com etilmetacrilato. Existe uma mistura do metilmetacrilato com outros monômeros e vai se transformar em outros tipos de polímero, mas que você pode ter ali, tá? Mas, em partes sim, em partes não. Aí vai depender da fábrica. Você vai pegar aquele líquido, né? O metilmetacrilato é o quê? É um líquido, ele está em monômero. O etilmetacrilato é o quê? É um líquido, ele é um monômero. Quando você começa a polimerizar entre um e outro, ele vai começando a ter uma estrutura rígida. Qual que é esse rígido? É o pó.
E aí, realmente, aquele pó vem do etilmetacrilato, vem do metilmetacrilato, sim. Sim, deixa eu ver. Essa daqui, quem acompanha vai saber responder, mas vamos lá. Se o monômero é o catalisador, o pó acrílico é o polímero? Sim e não. Vou lá que eu vou te explicar. Aí você vai ver porque a sua pergunta foram duas em uma, então não dá para dizer nem que sim, nem que não. É sim e não. Qual que é a primeira pergunta? Se o líquido é um catalisador. Isso. Né? No sistema pó e líquido, você tem um catalisador, um sistema de catalisação. Vou melhor falar assim, sistema de catalisação. Sistema por quê? Eu preciso de duas coisas ali para catalisar. Eu preciso de um, propriamente, catalisador, que é o que vai fazer a união, que é ele vai pegar uma peça com a outra e vai unir. Só que ele está ali paradinho. Ele não vai fazer nada se ninguém cutucar ele. No gel, a gente tem um catalisador que ele fica irritado, que ele começa a trabalhar com UV, com a energia UV. No sistema pó e líquido, eu não tenho isso. Então, como é que isso acontece? Por quê? Isso acontece porque no líquido, não é um monômero, existe uma outra substância, que é uma amina terciária, é um tipo de amina terciária, que vai bater lá na cara do catalisador e vai falar assim, ô filho, tá na hora de você trabalhar. E aí ele vai trabalhar. Aí ele vai, opa, tem polímero e tem uns monômeros aqui perdidos. Vem cá polímero, vem cá monômero. Aí começa a ligar, e começa a ligar. Entendeu? Então, aí, a partir disso, é que você vai ter a polimerização. O monômero, ele não é um iniciador e nem catalisador. O catalisador em si está no pó. No líquido, eu vou ter, além do monômero, um iniciador, que vai lá, dar um estalo lá para o catalisador começar a funcionar. E aí, por que quando eu molho, né, o pó com o líquido, depois ele começa a ficar duro? Porque o monômero, que é líquido, começa a se unir no pó. Então, quanto menos líquido, quanto menos monômero eu tenho formando ali, mais rígido fica, e aí no final você tem um polímero grandão. Entendi. Aí a outra pergunta é o quê? Você tinha falado do líquido. Eu falei, se o monômero é o catalisador, o pó acrílico é o polímero? O pó acrílico é um polímero com catalisador. Você tem ali, você faz uma polimerização prévia do metilmetacrilato, do etilmetacrilato, de outros monômeros. Então, você já vai construindo polímeros grandes e aí você coloca ele em forma de pó e mistura nele, você banha ele com catalisador. E aí, na hora que você entra com esse pó banhado em catalisador, com um monômero tendo um iniciador, você faz a mistura perfeita e o sistema endurece. Sim. A manicure nas unhas falou que ama quando você diz sim e não, que a explicação é top. Verdade. Mas sabe, tipo, tudo na vida tem que ser. Você tem que respeitar um ponto de vista. Se eu for muito incisivo e falar que não, eu sei que eu vou me arrepender porque existem exceções na vida. Tudo na vida existe exceções. Se eu for muito incisivo e falar que sim, eu vou me arrepender porque existem exceções com não. Então eu prefiro explicar tudo para vocês. E aí, Lucas, beleza? Explicar tudo para vocês, explicar o ponto de vista, explicar como é que funciona a reação química, para que vocês mesmos entrem em conclusão. Entendi. A Lilian fez uma pergunta que eu amei. Ela perguntou assim, o que é mais indicado para unhas oleosas, o gel ou o acrílico? Eu acho que a pergunta mais em si está em cima da preparação e não do sistema de construção de gel ou de acrílico, sabe? Quando você você prepara a unha de uma forma diferente do que você prepararia uma outro tipo de unha. Unhas normais do dia a dia, né? Porque que a maioria dessas unhas oleosas são realmente a exceção. O dia a dia você não pega essas unhas sempre com problema, né? Com esses excessos de oleosidade, com hiperidrose, né? Pessoas com hiperidrose. Então, você faz sempre o basicão, né?
desidratação, com higienização, aí vem o lixamento, aí você faz a função de desengordurar com um produto específico e coloca lá o seu primer, normalmente não ácido, que, na minha opinião, acho que é o melhor para você também não gerar problemas de saúde, porque o ácido, em algum momento, você vai acabar sempre tocando a cutícula, vai gerar aquela irritaçãozinha na pele e pode gerar até uma alergia futura. Então, a tendência é que a gente trabalhe mais com não ácido, porque ele é menos irritativo e menos sensibilizante. Quando você está com unhas mais oleosas, o ideal é você tirar esse primer não ácido e colocar o primer ácido. Por quê? Porque o primer ácido, ele é uma molécula menor, ele consegue adentrar na porosidade da unha que você criou com a lixa, e não porque ele vai criar porosidade, ele vai adentrar porque você já criou, e ele vai fazer vários ganchos esperando o sistema de construção, seja acrílico ou seja gel. Tá? Vai ser mais ou menos assim. E quando ele chega lá numa bolinha de gordura, numa película de gordura, ele vai conseguir meio que dissolver essa gordura e ainda penetrar na unha e ficar esperando o sistema de construção. Quando você fala do sistema do adesivador não ácido, ele tem uma molécula muito maior do que o ácido e ele tem uma tendência a formar filme, uma película de filme. Então, quando esse filme vem e bate sobre a unha e encontra uma área de oleosidade, esse filme não se cola tão bem à unha. E aí você tem um possível descolamento futuro. Então, eu uso em unhas oleosas acrílico ou gel? Não, a pergunta não é essa. Em unhas oleosas, eu utilizo o sistema de preparação como um adesivador ácido ou não ácido? Seria mais essa a pergunta. Sim. Você pode até não usar o ácido, desde que você trabalhe muito bem essa oleosidade. Sim. Deixa eu ver. A Dani News perguntou por que pessoas desencadeiam dermatite de contato alérgica após anos. Porque o contato é pouco que você tem, mas esse contato é como... não estou falando que é igual, hein? Estou falando só para vocês terem uma ideia. É mais ou menos o contato do UV do sol. Todo dia você tem um dano. Todo dia você tem um dano. O dano, você não tem um câncer de pele de um dia para o outro. Mas você vai mostrando para o seu corpo, ó, tem uma coisa que está me incomodando aqui. Ó, aqui. E o corpo vai tentando relevar isso, tentando trabalhar isso. Chega um momento que esse sistema do corpo não aguenta mais. E aí ele se transforma, ele gera dermatite de contato para mostrar assim, olha, não quero esse produto tocando em mim. Acorda para a vida. Não quero, não quero. Então, não tem como explicar, muita questão imunológica do seu corpo. E aí vai depender da quantidade que você é exposto, o tempo que você é exposto e quantas vezes você é exposto. Sim, entendo. Deixa eu ver, acho que foi a Lilian. A Lilian fez uma pergunta falando da cliente dela que não dura nada, nem 15 dias. Você leu essa? Li, responde pra gente, por favor. Então, aí você tem que ver, Lilian, que eu não estou do seu lado, né? Nem do lado da sua cliente. A questão é, se uma unha está com problema assim, porque o normal, né? Normal na linguagem estatística é aquilo que mais se repete. O que mais se repete na sua bancada é pessoas vindo com um alongamento normal para manutenção. Se a resposta for essa, o problema está mais na sua cliente. Se você já viu que você trabalhou oleosidade, você utilizou primer ácido e ela ainda está caindo, existe alguma coisa naquela unha que não está bem. Muito provavelmente é a saúde da unha, que vem de uma saúde do corpo. Então, tem que ver se essa cliente se nutre bem, se ela come bem, se ela come vegetais direito, se ela não tá, se ela tem diabetes, se ela tem outros tipos de problema que vão alterar a saúde dela, sabe? Então aí já é uma coisa mais intrínseca dela do que do seu próprio trabalho. Sim, com certeza. Tem vários fatores, né, para esse tipo de coisa. Deixa eu ver. A
eu achar aqui o comentário dela. A Lídia perguntou se pode fazer alongamento de unha, que tem unha, se a unha tem psoríase. A unha não tem psoríase, a psoríase fica mais na pele. Você pode fazer, mas acho que evitar sempre nos momentos que a psoríase está atacada, porque ela vai gerar, a pele fica muito irritada e fica muito mais sensível, né? Gera descamação, gera uma vermelhidão. Evitar sempre tocar aquilo ali. O próprio pó que você vai fazer as manutenções ou os lixamentos, você tem que proteger aquela região para que não caia, sabe? Se a psoríase está muito perto da unha, evita. Sim. Deixa eu ver outro verdadeiro ou falso aqui. Que tem muito a ver com aquela que eu perguntei se tem muito a ver com aquela pergunta que eu fiz se o acrílico é composto de metilmetraquilato. Se o metilmetraquilato contém acetona. Então, eu não entendo essas perguntas, porque metilmetacrilato, ele é uma matéria-prima. Você, tipo, não... Sabe, é uma matéria-prima e acetona é outra matéria-prima. Quando a gente fala, assim, de produtos, aí produtos já são diferentes. Tá? O monômero tem o que dentro? O monômero tem etilmetacrilato e um iniciador que vai lá atingir o catalisador. Quando a gente fala assim de metilmetacrilato, a gente está falando de uma matéria-prima. Então, na matéria-prima só existe ele. Então, falso. Certo. Eu quero falar aqui um pouquinho para as meninas que, tipo assim, o primeiro contato que eu tive com você foi mostrando uma técnica que eu fazia e eu perguntei para você se estava certo, o que você achava, se era legal ou não, né? Então, o que eu fazia? Eu aplicava minha fibra, né? Fiz a preparação, aplicava fibra e na hora de umedecer a borda livre, eu passava o gel, deixava ela transparente. E depois que ela ficasse transparente, eu vinha com o pincel assim e fazia com força até ela criar uma espuminha e ficar branquinha, né? Tanto que eu fazia tanto que até a gente fazia propaganda, anunciando isso, que com gel você fazia dois. Você fazia tanto que travou. Você fazia tanto, eu fazia tanto. Eu fazia tanto e gostava que a gente até usava como propaganda, né? Tipo, olha, com gel você consegue fazer duas tonalidades. E aí você me disse que não era tão legal, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para as meninas do porquê. Primeiro, te parabenizar que você é uma menina muito inteligente. Nossa, fora de série. Sempre que a gente conversa, um pouquinho que a gente conversa, eu vejo que você é dedicada e que você é bem enxerida do ponto de vista bom, sabe? Assim, futuca, que gosta das coisas e gosta de procurar. Achei sensacional essa técnica de fazer com produto nude, né? Pink, qual que é a cor que você usava? Era pink. Pink, ele vinha aqui rosinha, e aí daqui a pouco você dá mais branquiçada nela, né? Por que gera um esbranquiçamento? Porque toda espuma é branca. Toda espuma é branca, né? E isso daí tem a ver com física, porque a luz vai vir na espuma e aí vai ser como se fosse um prisma ao contrário, né? O prisma tende a abrir as luzes, né? Então, uma luz branca, quando ele recebe recebe aquela luz branca, o prisma tende a dividir em azul, amarelo, vermelho e abrir aqueles LEDs. A espuma já tem o contrário, de pegar de todos os tipos de luz e juntar, e aí você acaba vendo o branco, porque o branco é a união de todas as luzes coloridas. Tá? Isso aí, cara, achei sensacional, mas tem um grande problema. Por quê? O gel em contato com o oxigênio do ar, ele não polimeriza, e é por isso que gera a camada de inibição. A camada de inibição, ela é a matéria-prima pura. E aí a gente lembra, se matéria-prima pura toca na minha pele, eu vou ter problema futuro de dermatite de contato.
tá? Então, quando você vai lá e faz a espuminha, você está prendendo o ar dentro do gel e uma parte do gel não está polimerizando 100%. Você vai ter problemas no momento da manutenção, principalmente se você vir com a broca em cima dela ali e jogar pó para tudo que é lado. Tchan, né? Começou a sair aquele pó tem matéria-prima pura porque o oxigênio que está preso ali naquela bolinha não está deixando o gel reagir por completo. Você pode ter uma reação que vai até dar um sustento para ele meio que ficar durinho, mas vai ter ar e vai ter matéria-prima ali que não vai estar totalmente polimerizada. Então aí você também tem que ter consciência. Eu quero fazer isso? Show de bola. Mas na hora da manutenção, vou pegar um cortador de chip ou alguma coisa e vou arrancar aquela parte e não vou ficar lixando. Já vou vir um pouquinho dela antes e já vou tirar o pedaço dela e vou fazer outra coisa. Tá? Então trabalhar com aquela espuminha é perigoso em termos de contato sempre com a pele e gerar a longo prazo uma dermatite de contato. Sim. Só finalizando, eu acho que vai ter Eu queria só finalizar aqui rapidinho, porque o tempo já vai acabar e a gente fecha e entra de novo, que eu ainda tenho umas perguntas. Tá bom. Eu tenho umas poucas perguntas, tá? Pouquinho. Então vou encerrar aqui. Gente, já voltamos. Tá bom. Gente, volta agora, hein?